Bom dia, bom dia, bom dia, doce amado Espírito Santo de Deus. Bom dia! Você já deu bom dia para o Espírito Santo hoje? Segundou por aqui, hoje é dia de pão. Antes do pão, antes de qualquer coisa, eu te convido a degustar dessa palavra, eu te convido a ler, a viver, a praticar, a ruminar depois que você terminar de ler, amém? Nessa série tão linda, tão libertadora, tão transformadora, que eu sei que não está falando só ao meu coração, mas também ao seu coração. Hoje eu quero liberar a sexta pérola para você e para mim também. O texto áureo da sexta pérola se encontra em Gênesis, capítulo de número 24, versos de número 58, que diz assim: E chamaram a Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, eu quero, respondeu ela. Uau, graças a Deus. Rebeca disse: sim, eu quero. E a sexta pérola, sim, eu quero liberar para sua vida é o seguinte: a noiva deixa tudo, aleluia, para se encontrar com seu noivo. Ei, a noiva deixa absolutamente tudo para se encontrar com o noivo. Deixa eu te dar aqui um pequeno spoiler dessa passagem. Eu te convido a ler todo Gênesis, capítulo de número 24, para que você entenda essa história linda, real e de amor entre Isaac e Rebeca. Tudo começou assim. No contexto daquela época, os patriarcas geralmente escolhiam esposo, esposas para os seus filhos, pois não queriam que os seus filhos casassem com pessoas que não fossem da sua própria linhagem, ou seja, que não servisse o seu Deus. Abraão, já velho, tinha sido abençoado pelo Senhor em tudo, mas faltava-lhe uma única coisa: ver a sua descendência bem encaminhada. E a história se repete. Quem nunca? Quem não se preocupa? Qual o pai, qual a mãe que não se preocupa em ver os seus filhos bem encaminhados na vida? E Abraão queria ver o seu filho, o filho da promessa, Isaac, bem encaminhado na vida e vivendo o propósito e os princípios estabelecidos por Deus. Isaac, o filho da promessa, ainda estava solteiro e Abraão queria que o seu filho se casasse, mas se casasse bem, aleluia, com uma mulher da sua parentela e não com as filhas dos cananeus. Que além, por que ele não queria? Porque além dessas mulheres serem idólatras, as filhas dos cananeus viviam em grande degradação de iniquidade. Então ele deu ao seu servo mais fiel e mais antigo da sua casa, Eliezer, a incumbência de buscar uma esposa para o seu filho entre os seus parentes. Se fosse não saber essa história, se você não sabe essa história, lê lá em Gênesis 24, amém? Então a sexta característica de uma noiva, ela deixa tudo. E aí a gente se espelha em Rebeca. Ela deixou tudo para encontrar com seu noivo. E a noiva do século 21, a noiva do ano de 2022, é a noiva que Deus proclama para deixar tudo que for preciso deixar para se encontrar com seu noivo. Então a característica número 6 da noiva
ela deixa tudo para encontrar com seu noivo. Ela vive na pele de Rebeca. Ela faz da história de Rebeca uma história real para a vida dela. Rebeca deixou o quê? Ela era solteira. Havia um propósito de casamento. Então ela deixou a sua família para seguir o propósito de Deus. Rebeca deixou o seu núcleo familiar. Ela não era casada, ela era solteira. Os pais dela a liberou, então ela teve que deixar o seu núcleo familiar para viver o propósito de Deus. Ela deixou o que mais? Ela deixou as suas crenças, ela deixou os seus sonhos, ela deixou os seus projetos, os seus propósitos, os seus objetivos, a sua zona de conforto, o seu quarto, as suas crenças, os seus amigos. Ela deixou tudo para fazer o quê? Para fazer a vontade do Abba, porque ela entendeu que o Senhor tinha aquele casamento para ela e que ela era a noiva. Ei, a noiva deixa os seus projetos, as suas vontades, o seu querer, a sua zona de conforto. E se for solteira, até mesmo os seus familiares, se assim o Senhor ordenar, para ir se encontrar com seu noivo. Aleluia! Já a amante, ela não deixa nada. Já a amante, ela quer os presentes, ela quer a vida confortável, ela quer aquilo que vai ser bom para ela e para o seu bel prazer, mas ela não quer deixar a sua zona de conforto para ir se encontrar com o noivo. E eu te convido mais uma vez a ler Gênesis 24, mas deixa eu te falar um pouquinho dessa história. Eliezer vai até a terra de Abraão, faz um propósito com Deus, fala do jeito que ele quer que aconteça, para que ele saiba que a moça que ele colocar o olho vai ser a moça que vai se casar com o filho do seu senhor. E aí ele diz: eu vou ficar em pé ali esperando as jovens virgens chegar para dar água para os seus animais, porque naquele costume, o dever da jovem, pasme, o dever das mulheres novas, das virgens, eram ir até a fonte, descer até a fonte, pegar água nos seus cântaros e dar de beber para os animais. E agora a Rebeca desce com o seu cântaro. Ele olha para aquela mulher, acha ela linda, belíssima, e fala com Deus. E antes dele terminar de falar, ela oferece para ele e diz: você quer uma água para beber? E ele diz: quero. E ela dá água para ele, ele bebe, e depois ela diz: vou dar também para todos os seus camelos. E eis que te digo, crente, que eram 10 camelos. Você pode entender o que era 10 camelos sedentos de água? O tanto de água que ela desceu e subiu para dar para aqueles camelos. E quando ela termina de dar, Eliezer, diz a Bíblia, que se prostra diante dela e diz: eu fui coroado com a minha missão, e conta toda a história para ela, conta toda a história para o irmão e para a mãe dela, e enfim, agora Rebeca diz: eu quero ir com este homem, aleluia, eu quero casar com Isaac. A noiva deixa tudo e vai se encontrar com seu noivo. E a pergunta que está aqui latente dentro de mim, para o seu coração e também para o meu coração: será que eu, aleluia, será que você, será que nós somos capazes de deixar o que for preciso deixar para ir se encontrar com o noivo? Eu quero ser boca de Deus nessa manhã
para a sua vida. E quero liberar uma palavra profética, que nós possamos ser como Rebeca, que nós possamos dar um exemplo de Rebeca, que nós possamos deixar o que for preciso para ir se encontrar com o noivo. Pai, nesta manhã eu quero ser boca de Deus para esse ouvinte, para essa ouvinte, e quero liberar essa palavra profética, que nós venhamos deixar nossa zona de conforto e que nós venhamos correr para o propósito que nos foi proposto. Aleluia! Você pode receber essa pérola. A noiva que é noiva é capaz de deixar tudo para ir ao encontro do seu noivo. Beijos em seu coração e até segunda-feira, se o Abba assim quiser, com o pão, antes do pão, antes de qualquer coisa, venha degustar da inerrante palavra do Senhor.